você acaba de dizer, a CPI não serve para nada. É um discurso que sempre se repete. A CPI vai acabar tirando foco de assuntos importantes. Agora, o povo não tem direito de saber investigações sobre os mais variados assuntos, como também teve a do 8 de janeiro, que está aí sendo analisada, se vai ou não acontecer. Agora a CPI do MST. Por que você diz que não tem importância a CPMI? O que eu falo é em relação à CPI do MST. Não é? Claramente a CPI do MST está ligada na ideia de criminalizar o movimento social. Eu acho que o Salles tem ideias muito boas para colocar em pauta, para a gente discutir realmente o desenvolvimento do campo, a questão de dar instrumentos para as pessoas que são assentadas e não conseguem produzir. O Brasil tem a Embrapa, cara. A Embrapa é uma potência. E invadiram a Embrapa, inclusive. Tem estudos. Vamos lembrar que eles deram uma detonada na Embrapa. Consolidados que não chega na ponta, não chega no pequeno produtor. Então a gente tem que fazer com que o Estado dê instrumentos para essas pessoas terem acesso a essas ferramentas. Então o Salles pode contribuir muito mais com isso, com essa discussão, do que criar uma CPI meramente para criminalizar o movimento social. O movimento social já se criminalizou ao cometer crimes. Então para que vai fazer CPI? Para puni-los, porque o secretário de Segurança, por exemplo, da Bahia, que é do PT, não pune. Mas aqui em São Paulo, que não é do PT, pune. Se todo mundo fosse igual o Tarcísio e o Derrite, não precisava de CPI. Deixa eu te contar o que aconteceu na Bahia comigo. Essa história ninguém contou e não é lenda urbana. No início de 2019, eu fui ao sul da Bahia, na cidade de Porto Seguro, assinar a concessão do Parque Nacional do Pau-do-Brasil, Parque do Descobrimento, que o governo Temer tinha feito a concessão desse parque para iniciativa privada. Até uma concessão que eu acredito podia ter sido melhor desenhada e tudo mais, mas estava feito. Como a gente respeita contrato, nós fizemos a assinatura e, portanto, o início da execução dessa concessão do Parque Nacional do Pau-Brasil lá no Porto Seguro. Nós estávamos lá no parque. Isso foi bem no início do governo Bolsonaro, fevereiro, se eu não estou enganado, de 2019. Nós estávamos lá para assinar a concessão e dar início. Uma concessão que ia gerar empregos, trazer investimento para aquele parque, que é muito bonito, mas não tem infraestrutura. Ainda bem que você falou 2019, eu achei que era 1800 e alguma coisa. 1819. Falei, não vai dar tempo. Bom, o que aconteceu? O MST e o Partido da Causa Operária invadiram o parque enquanto a gente fazia a assinatura da concessão, depredaram as instalações do parque e os carros da nossa comitiva. Inclusive eu estava dentro do carro, o cara estourou o para-brisa em cima de mim. Sabe o que a Polícia Militar da Bahia fez? Nada. Eles estavam assistindo o MST e o PCO depredarem não só a instalação do parque, mas os carros, e os policiais da PM da Bahia estavam assim, ó. Ô Salles, eu tenho uma dúvida. Sabe por quê? Porque é governo do PT na Bahia, e eles tinham ordem para acobertar o MST. Exatamente aconteceu no 8 de janeiro, né? 2 semanas. A Marina Silva falou que o desmatamento e a queimada recorde na Amazônia foi culpa de um infiltrado. Foi você? Você sabe que as críticas que essa turma fez a nós eram tão irracionais e absurdas. Falar com isqueiro. Eu não tenho nem coragem de fazer contra eles as mesmas críticas e ficar exacerbando que fevereiro foi o maior desmatamento da história. Poderia estar aqui fazendo o que eles faziam. O maior desmatamento da história, de novo, no governo da Marina Silva, porque o recorde já era no governo da Marina Silva. Estão falando que foi você que foi lá. O fato jogou uma pinga de cigarro lá. Mais responsáveis, muito mais sérios, muito mais responsáveis com eles do que eles foram conosco. E nós estamos demonstrando por números, por dados, por fatos, que o Brasil estava muito melhor nos anos do Bolsonaro e que agora bastou o Lula entrar, a economia está indo mal, não dá para colocar desemprego está crescendo, governo como tá pior tudo, olha lá, não dá para colocar. Tudo na vida é expectativa, e a expectativa que a sociedade brasileira tem, mercado financeiro tem, mundo empresarial tem, a expectativa com esse governo incompetente, corrupto, já cheio de escândalos logo no começo, e que tá, ao contrário do que o Lula dizia quando era oposição, que toda CPI tem que ser instaurada, porque quem não deve não teme. Bastaram dois requerimentos de CPI e eles estão gastando uma fortuna para tirar assinaturas da CPMI do 8 de janeiro,
que eles não querem de jeito nenhum que a gente esclareça as arbitrariedades e as omissões que aconteceram por parte do governo federal no 8 de janeiro e tampouco a CPI do MST, que é a bandidagem no campo que vem atrapalhando a vida do agro brasileiro há muitos anos. Se a economia estivesse boa no governo Bolsonaro seria reeleito, e não foi. A economia estava bem. Estava muito ruim. 2,9% de crescimento no ano. Eu apesar vejo da pandemia, pandemia, posts no seu Instagram, aquele mais do que isso. Aumento de emprego. Economia todos os trimestres. Ué, então você está falando que o IPEA é conversa. Esses dados são do IPEA. Do IPEA. O IPEA falou o crescimento, todos os trimestres de 2022, crescimento do emprego formal. Todos os trimestres, aumento do PIB. Cara, se você pegar a redução do desemprego, né, no Brasil com o Bolsonaro e equiparar com a queda da renda dos trabalhadores de carteira assinada, você vê que foi criado no Brasil com o governo Bolsonaro foi empregos precários. Pelo amor de Deus, agora, Salles, não tem emprego. Uma coisa com a outra. Era melhor não ter emprego. Não, eu não estou falando. Empregar fica logo. Lógico. Aí você vai aguentar patrão. Não, apesar, faz de conta que não teve pandemia, crescimento, não tem guerra da Ucrânia e da Rússia. Então o Bolsonaro tinha obrigação de entregar um crescimento brasileiro a lá anos 50. O real. A pandemia ignora a guerra dava para entregar muito melhor do que entregou. O Lula está entregando muito melhor? 3 meses de governo, você está querendo desastre completo. 3 meses de governo. E o governo de transição ficaram lá fazendo o quê? É ministra da milícia carioca. É ministro que pega jatinho da FAB para comprar cavalo e que nomeia não sei o quê. O outro com salário de não sei como. Derruba a lei das estatais, que foi um grande avanço do Brasil para evitar corrupção e aparelhamento. O que o PT faz? Ao invés de pôr gente boa para as estatais, não. Derruba a lei das estatais. Vai contra a autonomia do Banco Central. Vai contra a autonomia do Banco Central. Quer dizer, tudo que é infraestrutura importante... Vai contra a autonomia do Banco Central, sabe? Ué, o Lula não ficou falando contra a autonomia do Banco Central? Não dá pra criticar o Banco Central agora? Pelo amor de Deus. Uma democracia dá pra você falar mal de... Foi contra a autonomia do Banco Central? Onde? Numa democracia você não pode... Qual país? Você não pode criticar. Ele está indo contra a autonomia do Banco Central. Ele está pregando para tirar a autonomia do Banco Central. Ele acabou de dizer, faz 3 dias, que na primeira oportunidade que tiver, ele vai acabar com a autonomia do Banco Central. Acabou de dizer 3 dias atrás. 3 dias atrás. Não tem como mudar. O Banco Central sempre foi autônomo, sabe? Mas isso aí não é possível. Não legalmente. Bom. Mas quando a coisa tá boa, ninguém quer mexer. Com o Bolsonaro, tudo bem. Teve uma lei que criou a independência do Banco Central. Mas o Banco Central e todos os governos, o presidente teve tempo, teve condições e liberdade para aplicar a política monetária da forma que quisesse. Agora,